Olá, boa tarde. Estamos aguardando aqui as pessoas entrarem para a gente dar início à nossa live de hoje à tarde. Estou aguardando aqui o nosso convidado. Bom, então, já me apresentando aqui, eu sou Ana Paula Goulart, hoje é dia 20 de maio de 2020, a gente está aqui dando continuidade, né, à série de lives do Memória da Eletricidade sobre o tema Gestão e Liderança, e a gente tem um convidado hoje especial, que é o Luiz Augusto Figueira, que é diretor de Gestão e Sustentabilidade da Eletrobras, que vai estar aqui com a gente hoje conversando sobre saúde organizacional, antes, durante e pós-pandemia. Então, a gente está aguardando aqui o Luiz para a gente dar início à nossa conversa com ele. Vamos aguardar a entrada dele. Vamos ver. Oi, Ana Paula, Olá, tudo Luiz. bem? Como vai? Tudo Tudo bom? bom? Tudo, Tudo prazer bom? estar aqui com vocês. Tudo bem. Prazer é todo nosso. Queria agradecer muitíssimo você ter aceitado o convite do Memória da Eletricidade para conversar com a gente aqui sobre esse tema que é um tema importante, né? Muito. Então vamos lá. Obrigada. E eu queria começar, então, dando início, como a gente, em geral, faz com as nossas entrevistas, pedindo para você se apresentar um pouco, falar sobre a sua formação, sobre a sua trajetória profissional, para a gente localizar Certo. você um pouquinho. Tá bom. Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a você, boa tarde queria agradecer a Memória da Eletricidade pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, acho muito elogiosa essa iniciativa da Memória de fazer essas lives e falar um pouco sobre temas de gestão, de liderança. Bom, eu me chamo Luiz Augusto Figueira, eu trabalho na Eletrobras há quase 30 anos e tenho uma trajetória. Comecei na Eletrobras como estagiário, fui estagiário do CNPq, fui depois contratado pela empresa, né? Eu estudava, na época, eu estudava informática na Federal do Rio de Janeiro e comecei minha carreira como analista de sistemas, analista de projetos, analista de sistema, desenvolvedor. E aos poucos eu fui me aproximando bastante da área financeira, né? Área financeira que eu trabalhei boa parte da minha carreira depois da área de sistema. Eu já comecei trabalhando com sistemas financeiros e logo depois eu fui ser convidado para ser gerente de uma divisão da área financeira para ajudar na implantação do SAP. Na época, quando a Eletrobras estava implantando o SAP, lá atrás, pela primeira implantação. E aí, depois de gerente de divisão, eu passei a gerente de departamento. Gerente de departamento, eu passei a assistente do diretor. Fiquei como diretor financeiro interino durante um ano, né? Depois eu fui direto trabalhar com o presidente da empresa, na época, como assistente dele. E fiquei coordenando, gerando vários assuntos ligados à gestão, notadamente os assuntos ligados à estratégia empresarial. Estratégia, sustentabilidade, enfim, processos, governança. E, por fim, ano passado, eu recebi o convite para ser diretor de gestão e sustentabilidade, e cá estou nesta missão há aproximadamente um ano e 2 meses, liderando esse time de gestão da Eletrobras, que é um time muito bom e com muitas tarefas a fazer. E a nossa diretoria, ela é uma diretoria, sim, que ela digamos assim, ela dá suporte a várias áreas da empresa, né? Então, a gente cuida de toda a parte de infraestrutura de TI, cuida da parte de recursos humanos, a questão de gestão de pessoas, desenvolvimento de competências. Temos toda a parte de suprimento e logística, incluindo aí as compras corporativas e gestão patrimonial, e a parte do centro de serviço compartilhado.
E temos também na diretoria um núcleo muito especial, que é o núcleo de gestão da sustentabilidade. Sustentabilidade, como você deve saber, e eu acho que é um tema muito caro, muito importante para a Eletrobras especificamente, está na estratégia empresarial, é um tema que perpassa várias áreas da empresa. E entre elas, perpassa várias áreas que estão na diretoria de gestão. Então, a diretoria de gestão ela tem esse papel, digamos assim, de consolidar essa percepção de sustentabilidade da empresa e reportar aos diversos canais, sejam eles por meio dos relatórios de administração, relatórios anuais, indicadores no site, questionários que a gente participa, índices de sustentabilidade, participação em fóruns como o Pacto Global, CBEDS. Então, a diretoria também tem um núcleo, digamos assim, focado nessa participação institucional da Eletrobras e na divulgação dessas práticas da Eletrobras. São bastante atribuições, né? De tédio a gente não morre nunca, em momento algum. Então, eu queria que você contasse para a gente o que mudou no seu dia a dia, nas atividades da diretoria, nesse período desde que começou a pandemia, né? O que está acontecendo aí no dia a dia de vocês, no seu dia a dia especificamente, e nas formas de organização da própria diretoria de gestão e sustentabilidade? Eu acho assim, na diretoria, a gente já tinha uma rotina, assim, com os principais lideranças, uma rotina sistemática de acompanhamento das atividades, né? A gente já fazia esse follow-up das atividades semanais toda semana. O que aconteceu agora é que em casa, a gente trouxe todas essas atribuições para casa, então a gente continua monitorando. Só que agora, assim, a gente fala que a gente trabalha 24/7, né? Porque como a minha diretoria é a diretoria que fornece insumos para todas as outras, a gente está disponível para participar de todas as questões ligadas à questão desse momento tão difícil. Então, assim, o volume de trabalho aumentou muito, né? Mas nós estamos muito mais próximos, né? A gente tem uma reunião, eu tenho uma reunião de equipe todo dia, praticamente todo dia, às 19 horas, que é para fazer o follow-up do dia que aconteceu, das coisas que estão acontecendo, e fazer a preparação para o dia seguinte. Então, a gente tem um controle das atividades que estão sendo feitas em cada área. Cada um dos meus superintendentes tem também o controle das atividades que é feito na área deles, e a gente vai monitorando as prioridades. Agora, o que mudou muito, eu vou dizer para você sinceramente, eu percebi um grande nível, um alto nível de cooperação e colaboração entre os times. Ou seja, a gente percebe que essa forma de trabalhar, onde a gente, todos de suas casas, todos se conectam naquele horário, já sabem que está aquele horário, o link já é um link contínuo, a gente nem cria mais, todo mundo já sabe que vai ter. E a gente traz para as decisões visões diferentes, o que eu acho muito interessante. Então, às vezes, um problema que é um problema aparentemente simples, outras pessoas olhando conseguem identificar questões que têm que ser consideradas e mais, trazer soluções diferentes. Isso é que eu acho interessante, né? Vou te dar um exemplo bem simples, que é bem bacana, que a gente mostra como é que a colaboração funciona. Nesse momento aí, a gente estava tendo uma logística de distribuir os chips dos celulares da nova empresa que ganhou a licitação. E eu tinha que distribuir. Então, os chips estavam comigo, na empresa. E eu tinha que distribuir para as pessoas. E a gente começou a pensar o seguinte: como é que a gente vai fazer para distribuir isso? Como é que a gente vai evitar que os colaboradores tenham que vir à empresa buscar, para que eles tenham deslocamento e transitar e se expor mais ao risco? Se a gente está em teletrabalho, é até para tentar colaborar com uma estratégia de isolamento social. Então, a gente deve colaborar. Então, a gente ficou pensando várias estratégias para evitar o mínimo de deslocamento e o mínimo também de exposição, né? Que ele não tivesse que fazer isso de uma forma conturbada. E aí chegamos a uma solução que eu achei bem engenhosa, que acho que conseguimos atingir um grande número de colaboradores e com sucesso. Desenvolvemos um pequeno formuláriozinho no site, onde o colaborador agendava o horário, a data que ele queria buscar, previamente, a gente recebia essa lista, a gente disponibilizou esse chip
no estacionamento lá do Pátio de Furnas, que é um local de fácil acesso, o colaborador pegava um carro ou um transporte público, de um táxi, um Uber, ia lá, não saía do carro, pegava, ia embora e voltava para casa. Ou seja, o mínimo de deslocamento e de exposição muito pequena. Então, acho que esse é o tipo de solução que várias pessoas colaborando, a gente chega a um senso comum. Eu achei uma solução boa, engenhosa e funcionou. Luiz, vocês estão, a sua diretoria está quanto por cento mais ou menos em home office? Está totalmente, não? É assim, existem alguns colaboradores que estão presencialmente, né? A gente tem um contingente que trabalha, mas assim, a gente tem hoje um indicador básico, como a Eletrobras ela não tem assim especificamente ninguém na operação e manutenção, porque essa operação e manutenção está nas empresas, e a Eletrobras trabalha muito no corporativo, a gente tem um indicador de uma boa parte dessa força de trabalho, cerca de 80%, eu arriscaria dizer, em teletrabalho. Então, assim, uma grande parte dessa força está em teletrabalho, porque, de fato, não tem. Eu tenho um percentual grande de férias, nós antecipamos as férias de alguns profissionais, tem alguns profissionais usando banco de horas, mas, assim, boa parte da Eletrobras está em teletrabalho. E nas empresas esse percentual chega a 70%, porque tem uma parte das empresas, né, as operadoras, né, Furnas, a Chesf, a Eletronorte, a Eletrosul, a Eletronuclear, que está na operação mesmo, então os operadores estão trabalhando, né? Com todos os protocolos de segurança, com todo o cuidado, todas as restrições de acesso, mas assim, restrições no sentido de cuidados, né? Mas eles estão trabalhando presencialmente. Tá bem, Luiz. Vamos agora focar um pouquinho no tema do nosso encontro hoje, que é saúde organizacional. Eu queria pedir para você definir um pouquinho para a gente, afinal, o que é saúde organizacional? Qual a diferença, por exemplo, entre saúde organizacional e saúde ocupacional? Você podia explicar um pouquinho para a gente? Claro. A saúde, a gente começa. Esse tema de saúde ocupacional e organizacional, a gente estava discutindo isso um pouco antes até dessa pandemia, né? A gente lançou uma nova, assim, não é propriamente um slogan, né? Mas a gente criou digamos assim, um meme de energia e saúde, né? Que é uma combo que tem vários programas ali atrelados, ligados à questão da saúde e bem-estar do profissional. Então, esse energia e saúde, a gente já estava discutindo que é um pouco mais do que a saúde ocupacional. Saúde ocupacional é uma questão importantíssima, que é olhar a saúde do colaborador. Ou seja, o colaborador está com saúde física boa, saúde mental, emocional, ele tem condição de trabalhar. A outra questão é a saúde organizacional. É se a organização está engajada realmente, se ela está motivada, se ela está produzindo, se é um grupo de trabalhadores, que aí a gente está falando de um coletivo de profissionais que estão entregando o que a empresa de fato demanda. Então, a saúde organizacional ela é fortíssima, ela está muito ligada à cultura e está muito ligada ao engajamento e à motivação do colaborador. Então, é um pouco mais do que a saúde ocupacional. Ela passa pela saúde ocupacional, mas ela verifica também qual é o engajamento dele, como é que o colaborador está, como é que a liderança está performando, se ela está entregando, se ela precisa de, digamos assim, de mais insumos, se ela precisa de novas competências. Então, é um conceito moderno, é uma questão muito importante, porque a gente parte do conceito de que uma organização que ela está sã, que ela está com, digamos assim, saúde, ela performa bem, ela entrega bem. E aí a gente começa a perceber, assim, aquela organização que os empregados sentem orgulho de dizer que trabalham, que eles se sentem motivados de ir para o trabalho, que eles sentem uma vitória pessoal quando eles alcançam os objetivos, é uma empresa que está com uma saúde organizacional em dia. Ou seja, elas se sentem bem. E isso a gente vê em pequenos símbolos, né? Às vezes um empregado numa cerimônia usando um bottom da empresa, de que ele faz parte daquele time. São pequenos sinais que a gente consegue ver, perceber que a empresa está demonstrando o seu papel também, porque é uma troca, né? Você só de fato dá o melhor de si quando você acredita naquele propósito. É quando a empresa consegue convencer o empregado daquele propósito dela. Então, isso está muito ligado à saúde organizacional. Então, mas se você falou que isso já era uma preocupação antes, né? Quais são os grandes desafios, então, que a pandemia
coloca para pensar a saúde organizacional dentro né, da empresa Eletrobras, né, das empresas. Bom, eu Porque acho que a pandemia nos pegou, né, pelo pé, né, nos pegou de uma forma muito radical. Imagino como que vocês devem ter que repensar esse conceito frente a esses desafios muito concretos que a pandemia está nos colocando aí. você tem razão. De fato, a gente teve que fazer um movimento rápido, né, de adaptação, né? Todo mundo teve que se adaptar rápido. E aí a gente começou a pensar assim, primeiro ponto, obviamente, a gente começou a trabalhar, enquanto inclusive um contingente razoável de empregados ainda estava no trabalho, a gente começou a pensar na saúde ocupacional, ou seja, a saúde dos colaboradores, né? Então a gente criou protocolos de afastamento de profissionais que tinham viajado, profissionais que estavam com sintoma. A gente começamos a desenhar algumas questões ligadas à saúde do empregado que estava com sintomas e que poderia colocar em risco até os seus colegas e a massa de trabalhadores. Logo na sequência, quando entramos num processo mais extensivo de trabalho, teletrabalho, né, nós começamos a pensar na saúde dos colaboradores em casa. Então, o que a gente fez foi reforçar os cuidados que ele tem com a saúde física dele em casa, ou seja, dando sugestões, dicas de como ele deve ocupar o tempo dele, como é que ele deve se alimentar, como é que ele deve ter uma rotina, uma série de cuidados que a gente já fazia, a gente já tinha um programa de prevenção de saúde muito bom, a gente só reforçou disso porque agora ele está em casa, né? E aí começamos a também fazer alguns programas para as lideranças, né? Pensando o seguinte, como é que o líder, nesse momento, vai poder manter a sua saúde como empregado e manter a saúde do seu time? Como é que esse time vai jogar, né? Então, começamos a indicar a fazer alguns webinars voltados para a liderança, falar com eles sobre técnicas de gestão à distância, sugerindo usar ferramentas de teletrabalho, ferramentas de acompanhamento do trabalho à distância, sugerindo reuniões periódicas, como essas que a gente está fazendo. A gente tem uma ferramenta muito semelhante, que é uma ferramenta muito eficaz para essas reuniões virtuais. Então, assim, fizemos uma série de ações voltadas para a saúde do empregado e outras voltadas para a saúde da liderança, tentando, digamos, equilibrar isso, né? Deixar o gestor, neste momento, confortável nessa situação. E uma questão que eu acho que é uma preocupação muito grande nossa, assim, mostrar ao gestor que ele não está sozinho, que a gente está olhando por ele, que a gente está querendo lá ajudá-lo, que a gente tem suporte, que a gente tem um centro de atendimento, por exemplo. Essa questão de TI, né, é uma questão que me preocupa muito, porque hoje em dia, se você fica sem um computador, sem um notebook, a gente fica mal. Então, a gente tem uma central de atendimento 24/7 também. A qualquer hora ele resolve uma questão, uma instalação de uma ferramenta, uma reinstalação de senha, para que o colaborador não fique desassistido. E também, obviamente, o gerente. Então, eu acho que as medidas foram nesse sentido, né, de buscar a saúde dele como empregado e também dele como líder. E aí, obviamente, ele como líder, ele contagia o seu grupo, sim. Vocês estão monitorando os casos, possíveis casos de Covid entre Sim, funcionários e colaboradores? temos. A gente tem um relatório diário, inclusive sábados e domingos, que a gente reúne os dados dos colaboradores que estão, é, todos os estados, né? Os que estão em teletrabalho, os que estão de férias, os que estão de licença, e também aqueles que estão afastados, porque estão suspeitos, os que estão em tratamento e os recuperados também. Então, a gente tem uma estatística diária, né? Então, a gente faz um acompanhamento diário disso, da situação. Diário, quando eu falo, eu estou falando de todas as empresas, né? A gente está falando de cerca de 12.500 colaboradores. Então, eu consigo diariamente fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento ele é disponibilizado para todas as lideranças, para os líderes. É colocado um extrato dele no nosso site, diariamente. A gente dá um extrato dele e mandamos também para o Ministério de Minas e Energia. Então, diariamente a gente produz isso e faz o monitoramento.
Então, Luiz, você mencionou aí, né? A Eletrobras ela é uma empresa que possui diversas subsidiárias, né, em diferentes regiões do país. Como que essa dinâmica de estruturar, organizar, monitorar essa saúde organizacional aí da holding no Rio, mas também das demais empresas do sistema? Deve ser uma operação complexa, não? É complexa, mas assim, é um trabalho que tem muitas ajudas. Eu vou dizer assim, a gente tem um grupo dos diretores, cada empresa dessa tem um diretor de administração e gestão, e esse grupo se reúne todos os dias às 9 horas da manhã. Então a gente faz um follow-up das atividades do dia, da situação em cada empresa, e existe um ambiente muito bacana, Ana Paula, de trocas e intercâmbios de experiências. Primeiro porque a holding não consegue resolver tudo, assim, e as empresas, nós temos profissionais espetaculares nas empresas e profissionais e assim líderes também, muitos muito inovadores e criativos nas empresas. Então, várias soluções que as empresas estão fazendo, primeiro elas trocam entre si e a gente traça as questões juntos, a gente cria as soluções juntos. Então, por exemplo, quando eu tenho que discutir um protocolo, né? Há 2 semanas atrás a gente estava discutindo um desenho de um protocolo de retomada das atividades, né? Porque algumas atividades, algumas áreas do país estão, digamos assim, falando em flexibilizar, digamos assim, o acesso, flexibilizar os transportes, as atividades. Então a gente já tem que começar a pensar. Então esse protocolo ele veio sendo discutido com esses diretores de gestão. Ou seja, ele não é um protocolo específico para uma empresa, ele é um protocolo geral, mas que pode ser adaptado e customizado para cada empresa de acordo com a realidade. Então, eu digo o seguinte: realmente a gente tem uma tarefa grande, mas é uma tarefa que ela é facilitada pelo apoio e pelo trabalho em grupo, porque é um trabalho em grupo, é uma construção coletiva. Eu sou ali, digamos assim, talvez um porta-voz desse grupo lá na diretoria executiva da Eletrobras, mas o grupo tem talentos incríveis, pessoas que estão fazendo um trabalho excelente em áreas muito importantes. Então, a gente realmente, como você falou, nós estamos presentes em todas as regiões do Brasil, todas, literalmente todas. E temos uma atuação muito grande, inclusive em várias cidades do interior. Então, esse grupo ele tem desafios grandes de logística, né? Você pega uma cidade como Manaus agora, que está numa crise seríssima, né? Então, nós temos em Manaus operações. A gente tem uma das nossas empresas, que é a Amazonas GT, que agora pertence à Eletronorte, ela tem um contingente grande de pessoas lá, então as pessoas lá estão numa dificuldade de logística de hospital, então assim, um vai ajudando o outro, então a gente trabalhou junto na aquisição de testes, na aquisição de EPIs, na aquisição de, digamos assim, materiais para utilização pelos empregados. Então, é o que eu lhe falo, um local onde tem trocas muito interessantes entre as empresas. E eu destaco especialmente o trabalho dos médicos dessas empresas. Os médicos estão fazendo um trabalho espetacular. Por quê? Porque cada empresa tinha seu médico de saúde e de segurança do trabalho, né? Aquele médico tradicional de segurança. E essas pessoas, eles estão assim fazendo um trabalho espetacular de se reinventar, de estudar, de pegar, de se atualizar, de trazer informações e compartilhar essas informações técnicas para a linguagem da gestão. Então, isso está sendo um trabalho incrível. E eles têm um grupo também, cada um desses times também tem o seu subgrupo. Então, a gente tem um grupo liderado pela Hold, a Hold agrega os médicos, pega as opiniões, discute a realidade de cada situação, de cada local, e a gente cria um protocolo de trabalho para que todos tenhamos um procedimento semelhante. Então, por exemplo, a gente está agora discutindo esse protocolo de retomada, protocolo de aplicação de testes. Isso é uma questão extremamente importante. Quando a gente fala teste, vocês não fazem ideia a complexidade que é aplicar um teste e como saber aplicar o teste no momento certo. Porque se você não fizer o teste no momento certo, o teste é jogado fora. Então tem um momento, tem um porquê. Então isso tudo mostra que como é importante trabalhar com esse grupo unido. E eu acho que esse é a tônica desse grupo, é trabalhar com a colaboração, com a união. E ninguém tem muita vaidade, cada um aceita uma crítica, melhora isso, melhora aquilo. Eu acho que isso é importante. O ganho é esse, é o trabalho em conjunto. E todos os dias, 9 horas da manhã, a gente está lá junto. Também não tem nem que mandar convite, já é um convite fixo. Já vai direto, né?
Luiz, o Augusto Rodrigues fez uma pergunta aqui, que é o seguinte, ele está perguntando se houve algum programa de treinamento específico para os gerentes, para os gestores, para se preparar na condução desse processo. A gente não fez um treinamento específico. Por exemplo, assim, a gente trabalha com uma ferramenta de colaboração, né, de fazer reuniões virtuais, que a gente fez um videozinho, um guiazinho, para explicar como é que você faz, como é que você configura, como é que você abre uma reunião. Então, para determinadas ferramentas, a gente fez isso, que precisava fazer. Mas, assim, não teve um treinamento específico de alguma coisa que eu me lembro que a gente precisou preparar. Primeiro porque boa parte delas são muito intuitivas, né? Então, todas essas que a gente está usando aí, basicamente é você baixar o aplicativo no seu celular ou você no seu computador e você sai usando. Não teve muito. E os gerentes são muito safos também. Todos conseguiram instalar. O que a gente fez foi, digamos assim, em alguns casos, quando precisava de uma instalação um pouco mais complexa, nós fizemos um tutorial, ou por meio de um documento simples ou um PDF. E também a gente tem aquela central que eu te falei, 24/7, que ela está disponível sempre. Se você ligar lá, o Helpdesk vai te ajudar a fazer uma instalação de uma ferramenta, desbloquear uma senha, a instalar um software. Isso tudo a gente está fazendo com um bom apoio dessa equipe. Então, Luiz, acho que uma pergunta agora, acho que mais focada numa questão, acho que nos aflige a todos, né? Que diz respeito à nossa saúde física, mas também à nossa saúde mental nesses tempos né, de isolamento social e de trabalho no home office. Quais são as atividades de apoio, ações incentivadas para a Eletrobras nesse sentido de manter a saúde, o equilíbrio emocional dos seus colaboradores nesse momento? Olha, fantástica a sua pergunta, Ana Paula. Realmente é uma coisa que a gente se preocupou desde o primeiro momento. Bom, a saúde ocupacional, quer dizer, a saúde física, é o que eu lhe falei, foi uma preocupação desde sempre, né? Então, a gente sempre tinha um canal, a gente divulgou vários informes para os empregados, falando, olha, qualquer sintoma, qualquer situação, você liga para esse telefone. Então, a gente já colocou isso à disposição. E logo depois a gente percebeu que alguns empregados estavam ficando um pouco desestabilizados por conta disso, ou seja, desestabilizados por essa mudança de rotina, porque isso traz uma questão, uma mudança de paradigma mesmo. E aí a gente teve uma ideia muito legal, que foi capitaneada com as empresas. A gente criou uma rede psicossocial, que era formada pelos psicólogos da empresa, das empresas e assistentes sociais, e divulgamos um telefone onde o colaborador vai lá, agenda uma consulta, marca a consulta, conversa lá e pega essa orientação. E, digamos assim, ele tem um canal para falar um pouco mais, para desabafar, para pegar uma orientação. Além disso, a gente divulgou 2 canais independentes de profissionais aqui do Rio de Janeiro, e divulgamos de outros estados também, que tem essa dinâmica de atender também sem custo o empregado. E ele também tem o suporte de psicólogos que estão no próprio plano dele. Todas as empresas têm planos de saúde, né, que cobrem, e cobrem atendimento psicológico, psiquiátrico. Então, a gente mobilizou isso e a experiência está sendo muito bacana. Eu acho que a gente tem tido um retorno bom e tentado, digamos assim, ajudá-los a enfrentar esse momento. Além disso, nessa dinâmica que eu falei dos webinars que a gente criou para a liderança, a gente criou também um que a gente chama, que é um mais petit comité, mas que eu acho muito bacana, que se chama Roda de Conversa. Ela é feita no final do dia, geralmente, e ela reúne um grupo menor de gerentes para troca de experiências mesmo. Então, a gente trocar a experiência. Por exemplo, no caso das mulheres que são mães, como é que nesse momento, você ter que ficar em casa, ter que ser mãe, ter que ser profissional, conciliar as atividades do lar? Como é que é isso, né? Então, essa troca de experiências aí tem rendido frutos interessantes. Então, a gente trouxe sempre uma mediadora, moderadora, e eu acho que é um momento de troca importante entre as pessoas para, digamos assim, compartilhar experiências. O retorno tem sido muito bacana.
você já falou da coisa das lideranças e tal, mas eu queria te perguntar, nesse plano de ação da Eletrobras para o enfrentamento da pandemia, como que está o apoio dos gestores, dos gerentes gestores, especificamente, né, com que tipo de orientação específica tem em relação a controle, a harmonização das suas áreas? Quer dizer, como é possível promover engajamento das equipes, estimular, não deixar o desânimo abater sobre as equipes, melhorar os relacionamentos interpessoais nesse período em que cada um está nas suas casas? Tem orientações de vocês em relação a esses aspectos para as lideranças? O que eu tenho visto, eu posso falar o que eu tenho feito e o que eu tenho visto alguns gestores fazerem, né? Primeiro uma rotina, digamos assim, constante de reuniões, né, virtuais com a liderança, né? Criando uma rotina de entregas e uma rotina, digamos assim, de conversa. E eu já tive alguns feedbacks de alguns gestores que trabalham comigo digamos assim, de fazer um atendimento mais personalizado quando ele percebe que um colaborador está precisando de uma atenção maior. Então ele liga, ele marca uma reunião, ele conversa um pouco mais detidamente. E o que eu acho que é importante, que eu tenho tentado fazer, é estabelecer prazos e entregas que têm que ser feitas dentro daquele prazo. Se a gente consegue estabelecer isso com o colaborador, um prazo, um planejamento de entregas, e como ela vai ser feita, e você faz esse acompanhamento, seja diário ou de 2 em 2 dias, eu acho que é razoável. Além disso, Ana, a gente fez uma coisa que eu acho muito legal. A gente disponibilizou para o empregado, até para que ele se organize, ele hoje na intranet ele pode registrar quais as atividades que ele fez, até para ele acompanhar. Então, por exemplo, se ele tem 3 tarefas, pode entrar lá na intranet e registrar. No dia tal, de 9 às 12 horas, eu fiz esse trabalho aqui. Aí ele registra lá, então o gerente dele pode acompanhar isso. E é uma forma dele também se organizar, porque aí ele pode planejar o tempo dele. Você imagina uma pessoa, um casal, enfim, uma colaboradora, um colaborador que tem algumas rotinas em casa, como eu tenho também. Então eu planejo o meu dia, né? Eu tenho meu horário de acordar, eu acordo bem cedo, faço meu planejamento de dia, eu tenho os horários da minha reunião e eu sei quais os horários que eu vou eventualmente ter que ir no mercado fazer uma compra, ou eu vou ter que fazer alguma tarefa dentro de casa. Então, eu já tenho esse planejamento. Então, se a gente ofereceu também para os colaboradores essa possibilidade. E para os gerentes, a gente tem uma ferramenta de acompanhamento das atividades dos colaboradores, até para ajudar e monitorar, ver se ele está precisando de alguma ajuda. Então, acho que esse é um caminho bacana. E eu vejo que as nossas empresas todas conseguiram fazer isso também. Estão disponibilizando. E uma coisa incrível, o trabalho está fluindo. A gente conseguiu fechar o nosso balanço, a gente entregou, a gente está fazendo as assembleias, estamos aprovando os documentos, as coisas estão acontecendo. A gente não parou, a gente não teve um freio de entrega. Isso é que é legal. Então, eu aproveito o gancho do que você está falando para passar uma pergunta aqui que mais de uma pessoa fez aqui, que é sobre a questão do home office. Você acha que pós-pandemia o home office vai ficar? Ele vai ocupar um lugar maior Claro. dentro das empresas? Excelente pergunta. Assim, eu até assim, pós-pandemia, assim, e esse pós-pandemia a gente não consegue dizer quando vai ser, né? Porque assim, a gente sabe que a gente vai ter um tempo aí, vai flexibilizar, mas a gente terá protocolos ainda rígidos e importantes para vir ao trabalho, para distanciamento, a gente tem isso tudo. E dentro desse protocolo, eu imagino que sim, que a gente tem uma alternância de profissionais que vão trabalhar um dia, outros que vão trabalhar outro. E eu entendo o seguinte, que nesse novo momento que a gente vai viver, o teletrabalho é uma coisa que veio para ficar. É assim que eu estou vendo. E é o que eu tenho visto em todos os lugares, todas as lives que eu participo, que eu ouço, mostrando o que essa situação toda veio nos trazer e o que a gente pode, como a gente pode ser mais eficiente no futuro, né? E aí, se você pensar bem, quantas reuniões a gente está fazendo agora que a gente não evitou viagem? Quantas reuniões a gente está podendo fazer em casa e com um pouco mais de conforto? E nem por isso a gente deixou de entregar, não.
está fazendo bem feito, relatórios bem feitos, apresentações bacanas, análises bem fundamentadas. Então, o local de trabalho, é claro que ele tem um valor, né, de uma reunião, de um grupo, mas é muito importante também a gente pensar que isso ele veio para trazer um novo normal, uma nova realidade que a gente vai ter pela frente. E não só no mundo empresarial. Eu diria a você que na educação ele vai ser fundamental, que a gente já está vendo. A ensino à distância era uma coisa que já existia, mas agora a gente já vai ver que isso vai ficar muito mais profundo, muito mais intenso em determinadas áreas de atuação, eu não tenho a menor dúvida, e que isso vai trazer uma produtividade muito grande. Luiz, o Marcos Lima está perguntando aqui como que a empresa ela está tratando a questão da segurança de dados nos servidores domésticos. Você saberia responder para a gente? Sim. Segurança da informação é um tema para a gente muito importante, muito caro. A gente tem um cuidado muito grande com isso. A gente, obviamente, os dados nossos eles têm uma proteção, porque eles têm um sistema, uma arquitetura de segurança muito robusta. A Eletrobras sofre vários ataques, como outros, mas a gente consegue reagir bem e a tempo. A gente nunca teve nenhum dano, né, nada sério. E a gente tem usado o sistema esses sistemas de reuniões virtuais, a ferramenta que a gente tem usado, ela fica em nuvem e é uma nuvem ultra, hiper protegida. É simplesmente a mesma nuvem que é usada pelo governo americano também, pela parte de segurança americana. Então, assim, o mesmo fornecedor usa a mesma nuvem. Então, a gente tem uma proteção muito grande com essas reuniões também. E a gente tem protocolos, digamos assim, de divulgação de informação, né? Então, assim, os documentos que são aprovados na diretoria, que são confidenciais, a gente tem lá a marca de já registrar ele como confidencial e a gente bota a restrição do acesso de documentos confidenciais que não podem ser exibidos. Então, assim, a segurança da informação ela é super cada vez mais importante, especialmente agora no segundo semestre, que vai entrar a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma preocupação grande da companhia. A companhia vai fazer treinamentos para isso específicos e é realmente bem relevante. Agora, eu diria a você que a gente está bem estruturado. A gente tem uma área que cuida disso, a gente tem uma TI forte, bem estruturada, eu acho que a gente está bem nisso. Pensando um pouquinho também nesse, né, continuando um pouco o seu raciocínio anterior desse novo normal, como a gente está chamando aí, desses tempos que estamos vivendo e que certamente vamos viver na pós-pandemia, porque as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Como é que você como é que você pensa, entende o papel do líder nesse novo contexto? Quer dizer, quais são suas novas, serão, ou já são, né, serão suas novas atribuições e competências exigidas nesse novo cenário? Bom, essa é uma pergunta interessante. Eu acho assim, o líder, eu tenho visto muito isso. O líder que sabe, primeiro, ter equilíbrio, né? Saber se equilibrar diante de cenários tão incertos, né? Eu acho que líder tem que ser, primeiro, flexível, né? Entender a situação, tem que ser empático, entender a situação do outro, saber negociar, saber entender o contexto que ele está vivendo e se adaptar. Eu acho que a palavra mais relevante disso é a adaptação, é a capacidade de se adaptar e saber colaborar, né? Essa questão de viver muito num ambiente muito fechado, uma cabeça muito fechada, quem tem um processo mental muito fechado, nesse momento como que a gente está vivendo agora, sofre muito. Porque é um momento completamente inusitado e que causa muita incerteza, né? Que a gente parte de uma cultura que a gente tem tudo sob controle. Tudo que a gente acha que a gente pode controlar tudo, né? O tempo, as coisas, o que eu vou fazer. E quando vem uma situação dessa, que traz uma incerteza muito grande, se você não tiver estrutura emocional para lidar com a sua equipe, que possivelmente vai estar fragilizada também, para você passar essa tranquilidade na execução das coisas, você vai se destabilizar. Então, acho que se a gente fala de competências, eu diria adaptação, capacidade de se adaptar, inovação, né? E especialmente espírito de colaboração. Essa história do eu sozinho, do egocentrismo, de eu brilho sozinho e esqueço os outros,
essa já está morta. Isso agora a gente saiu daquela fase do egocentrismo para o coletivo. Então agora é uma situação como essa. Hoje a gente está refém, entre aspas, né, de um inimigo invisível, que a gente não sabe onde está. Então a gente não tem a menor noção onde ele está, com quem pode nos afetar. Então a gente tem que entender que só vamos mudar isso se todos se unirem. Por isso o isolamento social. O isolamento social não vale para uma pessoa. Se eu me isolar socialmente, não resolve o problema. Na verdade, todos temos que fazer um trabalho de isolamento, de sair menos, de circular menos, para achatar a curva e a gente ter condição de superar isso juntos. É o que sempre se repete, né? O isolamento, a gente não está se protegendo, está protegendo o outro também. Sim, Eu acho que essa pandemia está mostrando esse valor da ideia da colaboração, da solidariedade, como um valor que eu acho que vai ser necessário, né? Para as pessoas e para as empresas. isso, Enfim. é pessoas e empresas. E as empresas têm que se adaptar também a isso, a essa nova realidade. Luiz, passando uma outra pergunta aqui para você, da Ivana Moraes da Costa, que você mencionou as rodas de conversa, e ela está perguntando aqui se elas são gravadas, se elas ficam disponíveis para os funcionários, Sim, acredito em que forma de sim. acessar. Os webinários eu tenho certeza que sim. Eles estão sendo gravados e estão sendo disponibilizados. As rodas, eu não sei. Eu posso pedir a comunicação para verificar e responder. Eu não tenho certeza se são, porque as rodas são realmente conversas entre colaboradores, um trocando ideia com o outro. Os webinars, não. Eles têm conteúdo técnico, são disponibilizados, então ficam lá à disposição, sim. A gente pode dar uma olhada. Se tiverem, com certeza estão no canal do YouTube da Eletrobras. Porque elas são Tá realmente uma ótimo. questão de troca mesmo. Agora, os webinars com certeza estão. É isso, Luiz. Foi ótimo conversar com você. Não sei se você queria Muito bom. esclarecer mais alguma coisa, se você queria falar algo mais sobre esse assunto da Não, eu saúde. acho que, eu falei, acho assim, saúde e aí a gente falando um pouco dessa questão organizacional, né? Eu acho que saúde organizacional é um desafio constante. A gente nunca, nós que estamos nessa ponta da gestão, a gente nunca vai se dar por satisfeito. A gente sempre quer mais. A gente quer sempre que o colaborador esteja engajado, ele esteja participativo e que a empresa entregue mais, né? O resultado é esse, a empresa entregar mais e a empresa mostrar, digamos assim, o seu valor, né? E isso ser espelhado na alegria do colaborador de estar ali, né? Eu vejo muito isso, né? Eu vejo alguns profissionais assim muito satisfeitos com o que estão fazendo. E não tem preço isso, né? Isso é muito bom. Quando você vai para o trabalho, olha, hoje eu tenho uma missão boa a cumprir, eu tenho uma entrega legal a fazer, eu consegui emplacar um projeto, meu projeto está indo bem. Isso é muito bom. Acho que isso aí é legal. Eu acho que isso é um anseio de todo líder, todo gerente ter a sua equipe engajada e no mesmo barco, como você. É isso aí, com certeza. Luiz, antes da gente terminar, a gente está caminhando aqui para o encerramento da nossa entrevista. Eu queria perguntar para você se você queria citar algum livro, algum filme, alguma palestra que aborde questões relativas a esse nosso bate-papo de hoje e que você acha que possam ser úteis para as pessoas que estão nos escutando. Olha, é uma pergunta difícil, porque eu sou assim um cinéfilo e um leitor inveterado, né? Eu digo até que eu sou disciplinado para outras coisas e sou meio indisciplinado com essas questões de leitura, porque eu gosto de muita coisa, né? Eu atualmente estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, porque eu tenho uma saciedade de mudar de temas assim a toda hora. Então, assim, um deles eu já tinha lido e eu resolvi reler por conta do momento agora, que é de grande incerteza, que eu acho muito legal. É uma série de livros que foi feito pelo Bauman, que era um filósofo que já faleceu, e que ele criou lá o mundo líquido, o amor líquido, e eu estou lendo novamente Os Tempos Líquidos, porque eu acho que ele é muito o que a gente está vivendo agora, essa Tem questão tudo a ver, né? tudo a ver, né? E assim, eu fico encantado como é que um cara
escreveu isso de uma forma tão lúcida lá atrás. Ele faleceu há pouco tempo, não é tanto tempo não, mas ele assim muito, muito sábio as palavras dele dessa fluidez, dessa liquidez mesmo da incerteza de tudo. O segundo livro é um que se chama 10% Mais Feliz, que eu acho genial. Ele é de um apresentador da ABC. Ele fez um livro falando sobre como a meditação transformou a vida dele e como ele trouxe isso para o dia a dia dele, que é um dia a dia pesado. Ele é um cara que ele é um âncora da ABC americana e ele começa falando da trajetória dele, como isso entrou na vida dele. Eu achei o livro fantástico. Realmente ele tem uma capacidade de se comunicar incrível. Ele escreve muito bem. E o outro tem até que Seja Mais Feliz, que é do Tal Ben-Shahar, que é um israelense americano, falando sobre felicidade e de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E ele fala de algumas coisas que eu acredito que sejam muito verdadeiras, né? Felicidade é a cada momento, você constrói a cada dia. E eu também estou gostando, eu já estou quase acabando. E aí agora eu voltei para o Tempos Líquidos porque achei que o momento merecia uma releitura. Então essa é uma dica legal, que eu acho que cabe bem nesse momento aqui. Acho que super cabe, né? A gente está no Super cabe, desafio né? nesse momento de tentar também, nesses tempos mais líquidos do que todos, tentar também encontrar um caminho possível da felicidade aí. E eu acho que umas é isso, né? Perceber nas pequenas coisas, no nosso dia a Exatamente. dia, estamos todos em casa e perceber, começando a dar valor a pequenos gestos, né? Isso acho que Com é certeza. legal. Exatamente. É isso aí. Tá bom? Então, Luísa, queria agradecer muitíssimo você ter aceito. Eu falei no início, mas repito agora no final. Muito obrigada por você ter aceito o convite do Memória da Eletricidade. Foi uma honra para a gente ter contado com você aqui para essa conversa, que foi tão esclarecedora sobre muitos aspectos importantes, né, do funcionamento da empresa, da Eletrobras, e que nos ajuda a Isso. pensar também uma realidade até mais ampla. Então, muito obrigada. E, e é isso. Né? Ok. Obrigado a você, Ana Paula. Obrigado pela memória, pelo convite. Estamos à disposição aí, sempre para trocar com vocês e aprender um pouco também. E parabéns mais uma vez pelas excelentes lives. Eu tenho acompanhado algumas e tenho adorado. Muito boas mesmo. Então, fala para todo mundo que a gente está terminando essa live aqui agora, mas que depois ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube para quem pegou pela metade, para quem não conseguiu assistir, ou para quem quiser recomendar, né, para quem Tá não bom. pôde ver hoje. Tá bom? Tá certo. Combinado, querida. Obrigado. Até Fique logo. bem. Você também. Muito Tá obrigada. bom. Obrigado, tá? Tchau. Tchau.